Feitos os cumprimentos, parabenizadas as cidades de Goiânia e Manaus, parabenizada a Praça de Manaus, 6 anos, vamos falar de um assunto que incomoda o Brasil. Quando a gente fala de doença, quando a gente fala de praga, quando a gente fala de desastre natural, tudo isso arrebenta ou pode arrebentar uma sociedade. Mas está todo mundo do mesmo lado quando isso acontece. Todos nós somos vítimas. Você pega uma doença, claro que existe o chamado comportamento de risco. Por exemplo, fumar. Fumar é um comportamento de risco. E favorece o desenvolvimento de câncer. Deixar no quintal aquele monte de tralha, junta água. O mosquito da dengue agradece. Então é um comportamento de risco, é uma atitude de risco. Sujeira acumulada na cidade, está chovendo demais, piora as enchentes? Sim, mas a gente está falando de ataques sem um culpado. Sem um culpado. Como falar da Covid e dizer que tem um culpado? O mesmo a gente não pode falar do maior ataque à sociedade que a gente vem enfrentando hoje, a sociedade brasileira, que é a criminalidade. É um problema que ele não abate ou ele não atinge a sociedade, ele brota da sociedade. E conforme a organização social, ele é mais grave ou menos grave. Você vai encontrar países onde esse problema existe. Em todos, ele é menos grave. E você vai encontrar países onde ele é muito grave. Na América Latina, ele é especialmente grave. E no Brasil, ele é extraordinariamente grave. Ele faz a sociedade refém. E o crime organizado, ele ocupa um papel particular nesse mundo, porque ele desempenha um papel duplo. Ele descumpre a lei, como todos os criminosos descumprem, pelo simples fato de existir. Mas ele também faz as leis aonde ele atua. E a gente viu isso acontecer com uma clareza cristalina no Rio de Janeiro ontem, quando 35 ônibus, mais trem, mais caminhão, mais carro, tudo incendiado na zona oeste do Rio, depois que mataram um miliciano. A milícia, que não deveria existir, é perseguida pela polícia. E quando a polícia faz o trabalho, prendendo, eventualmente matando o miliciano que reage, ou o criminoso que reage, isso é a mesma coisa, a milícia vai lá e leva pânico à sociedade e deixa as autoridades atônitas, aparvalhadas, e a cidade acordou o Rio hoje com medo. Na Zona Oeste, criança não indo para a escola, pais com medo. Alguém não consegue compreender o que está acontecendo, sentir esse desespero? Na época da Covid, a gente ficava em casa para evitar contágio. Depois a gente passou a sair com máscara, passou a usar álcool em gel. Na epidemia não tem nada disso para fazer, nessa epidemia de criminalidade. O que a gente vai fazer? O governador do Rio, Cláudio Castro, ele falou na sequência e disse que os ataques provam que os criminosos estão se sentindo cercados pela segurança, pelas forças de segurança. Não é o primeiro governador que diz algo parecido. É estranho imaginar que, em vez deles saírem correndo, eles atacam. O miliciano que foi morto, ele era sobrinho de um chefão da milícia do Rio que se chama Zinho. E o governador disse que não vai sossegar enquanto não prender o tal do Zinho e não prender o Tandera, outro marginal, não prender a Abelha. O Zinho e o Tandera são milicianos, o Abelha é chefão do Comando Vermelho, a maior facção do Rio. Aliás, em 2021, há 2 anos, um vídeo mostra o momento em que o Abelha sai da cadeia, mesmo tendo contra ele um mandado de prisão. E nesse vídeo ele cumprimenta o então secretário de Administração Penitenciária do Rio, que depois foi preso. Aí o governador disse na entrevista que o crime organizado não pode desafiar o Estado. A questão é que o crime organizado não está desafiando o Estado agora, está desafiando há anos. Ele desafia a parte séria do Estado, porque ele devora uma outra parte que ficou podre. E o que não pode acontecer é o Estado desafiado e devorado pelo crime organizado não conseguir dar uma resposta à altura. E que fica muito mais difícil de ser dada num governo que não sabe para onde vai, num governo que não sabe fazer política de segurança pública, um governo que não tem secretaria de segurança,
Um governo que faz indicação política para a Secretaria da Polícia Civil, que não tem corregedoria única para as polícias, que vê a Polícia Federal prendendo policial ligado ao crime organizado, fica difícil. E ainda dando entrevista sugerindo que se prender os 3 bandidos, o tal do Zinho, o Tandera e o Abelha, as coisas se resolvem. Não se resolvem. Esses milicianos que ele citou controlam a milícia que um dia foi comandada por policiais que foram todos presos. E elas acabaram? Não, elas se multiplicaram e deram a resposta que a gente viu ontem, numa total inversão de valores. A reação do crime à ação do Estado. Todo mundo esperando a reação do Estado à ação do crime. E a pergunta que fica, como é que o Estado pode fazer as leis, mas quem faz as regras é o crime? É o que a gente está vendo. Não dá para olhar só para o Rio como um problema isolado. Seria injusto dizer que é só ali que isso acontece. Ou dizer que só ali é que a sociedade está submetida ao crime organizado. Basta ver o que está acontecendo na Bahia. Um horror. Não dá para dizer que só ali a criminalidade taca fogo em ônibus. Aconteceu em Fortaleza. Aliás, centenas de ônibus queimados em Fortaleza. Foram 200 em 2 anos. Belo Horizonte, São Paulo, Manaus, Belém, Teresina, Salvador. Para citar algumas capitais, para não ficar citando muitas. A gente está numa batalha contra o crime organizado, em que o crime organizado está organizado e o Estado está desorganizado. E um dos motivos é esse. Não, se o crime é organizado, e esse adjetivo o fortalece, o Estado deveria estar organizado para que ficasse fortalecido, só que ele não trabalha de forma coordenada. Comando dividido, briga política, politicagem na segurança pública, corrupção enfrentada porcamente. Conexão do crime com a política é descarada. Em 2020, esse tal de Tandera, que ele cita, o governador Cláudio Castro, um dos milicianos mais procurados do Rio de Janeiro, fez uma reunião com candidatos a prefeito de 3 cidades. Seropédica, Nova Iguaçu e Mesquita. Tem um absurdo dos candidatos estarem lá conversando com um miliciano, que a gente sabe que acontece aos borbotões. Só que essa cena foi filmada e tá ele colocando um fuzil em cima de uma mesa, perguntando se tudo bem colocar o fuzil que ele usa sempre em cima da mesa, e o pessoal disse que tudo bem. Já estava reunido com o bandido. Então, o que você pode falar quando você tem essa conexão com os políticos e tem a falta de respeito pela autoridade? O que você pode dizer se os caras têm a cara de pau de roubar arma num quartel do Exército e vai aparecer lá no Comando Vermelho algumas armas? Ou quando matam o policial? Tem alguma coisa muito errada. E esse erro sem reação, ou esse erro com uma reação do Estado que não está à altura da necessidade, uma reação que não é eficaz, dá para os bandidos uma sensação de conforto. Então não é a impunidade da lei, porque a legislação para o crime hediondo, a legislação para o crime organizado é bastante dura. Não destoa do resto do mundo. Então, o Congresso Nacional está lá, fez uma legislação adequada. Mas e a parte do Estado que tem que cuidar da repressão ao crime organizado? Que age sem limite. Que acaba produzindo na sociedade, se para os bandidos dá uma sensação de conforto, para a sociedade é uma percepção de abandono, de que não tem a quem recorrer. Ou alguém acha que está tudo tranquilo. E quando você ouve os governantes falarem, eles explicam que há uma briga nas quadrilhas, como se a gente precisasse de pessoas para pacificar as quadrilhas e não para eliminar as quadrilhas. Não podemos ser ingênuos, achar que o Brasil vai ser um ponto fora da curva numa América Latina contaminada pelo crime, pelo narcotráfico. Achar que é uma batalha que se ganha com 2 ou 3 medidas, não é? Com 2 ou 3 prisões, governador, não é? Pode prender o Zinho, o Tandera, pode prender o Abelha, a Vespa, o Mosquito, pode prender quem for. Tem que sufocar, tem que eliminar. É uma batalha difícil, exige organização, uma política eficiente, reunir os governadores, reunir o governo federal, reunir os principais prefeitos, prefeitos de capital, criar uma cruzada. A gente ensaiou uma cruzada que não foi mais coordenada contra a Covid, porque o presidente era contra a vacina, mas ali a gente teve uma organização de governadores, ali a gente teve, mas a medida
A vacina e 2, 3 medidas já ajudavam. E o isolamento. Mas não dá para resolver com 2, 3 medidas. Você precisa ter a união dos estados, a união do Estado, para combater. O Estado é muito eficiente para combater a sonegação e ir para cima de empresas organizadas e extrair o que dá, autuando até onde há dúvida. Mas e no crime? E na turma do fuzil? O Estado foi para cima dos gatos gordos do mundo da empreita, da empreiteira. Deu no que deu. Prendeu um monte de gente. Desorganizou e acabou com a engenharia nacional. Mas não consegue acabar com o crime organizado. Sérgio Moro era muito corajoso contra empreiteiro. Quando foi ministro da Justiça, fez o quê contra o crime organizado? Cadê o registro, né? O feito de Sérgio Moro, grande cara de combate à corrupção, quando foi ministro da Justiça, fez nada. Na ponta do fuzil, a coisa é mais complicada do que na ponta da caneta. E é preciso ter a união das forças do Estado para tentar estar organizado e vencer ou subjugar o crime organizado. Do jeito que está, atuando cada qual no seu quadrado, ainda que você possa identificar ações corretas, Polícia Federal, polícias estaduais, operações bem-sucedidas, pontuais, a gente não vai vencer essa guerra. A gente não vai poder dizer que está na frente. A gente não vai poder retomar as rédeas. Fica sempre o governador de plantão dando explicação. No caso do Rio de Janeiro, é um escândalo. Ainda mais quando você vê um governador absolutamente perdido, sem saber para onde ir. A imagem da entrevista coletiva do governador Cláudio Castro era a imagem do... não é desânimo, não. Não sei se é desânimo, cansaço, exaustão, mas assim, sem saber para onde, perdido, um governador perdido. Num país em que as autoridades estão perdidas e os bandidos sabem para onde ir, a gente fica realmente numa cilada e fica sem saída. Fundamental rever isso com organização e sem buscar o holofote. Sem buscar o holofote. Sem usar o Twitter, sem usar as redes sociais para aparecer, para dar frasezinha de efeito. Não existe frase de efeito maior do que prendemos fulano e beltrano. Não existe frase de efeito maior do que informar que sufocou essa ou aquela operação de lavagem de dinheiro, que é o que está faltando no Brasil para enfrentar essa doença perversa, essa epidemia da criminalidade. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.